No programa Expo Religião de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o xamanismo. Nós estamos aqui no centro Nauacami com a Thames Bárbara, que é representante do xamanismo e que já me deu esse colar lindo aqui que vocês estão vendo, feito por eles. Já me explicou que é um colar que tem alguma coisa de animal, ela vai explicar melhor, que é o tatu, que é para que eu possa ver tudo aquilo que eu preciso ver. Então já amei, né? Vou ficar com ele. Thames, obrigado, sei que você está chegando de Manaus, corrido e mesmo assim está aqui nos recebendo. Muito obrigado. Obrigada também. Aguardei com muita ansiedade. Nós também, porque o xamanismo é um segmento que as pessoas têm muita curiosidade, talvez porque ele tem assim, né, um mistério. As pessoas querem saber se realmente você se transforma num animal ou não. E você vai falar para a gente aquilo que você puder falar, tá ok? Então vamos começar assim. O que é o xamanismo? O xamanismo não é uma religião, né? É uma forma de vida, é uma maneira que seguimos, alguns preceitos, né? Algumas filosofias vindas de tradições ligadas à terra. Por volta de 1800, antropólogos começaram a pesquisar muito sobre essas tradições e na Sibéria, uma língua tonguês, vamos dizer assim, chamava o seu pajé de xamã. Então, quem é xamã faz xamanismo, né? Certo. E aí eles começaram a usar esse termo xamanismo para todas as pessoas que têm esse acesso, né, ao céu e à terra, que faz essa ligação entre céu e terra, o xamã, né? É claro que cada tradição vai ter a sua própria língua e, por exemplo, o nosso pajé no Tupi-Guarani aqui não é o xamã, né? É um pajé. Mas assim, de uma forma geral, é o xamã, né? Então, o xamã e o xamanismo estão muito ligados. E qual a diferença entre o xamanismo e a pagelança? A pagelança ela está ligada às tradições brasileiras, né? Feitas por xamãs ou por pajés. Então, o xamanismo feito pelo xamã, o pajé faz a pagelança, né? Entendi. E essa pagelança é muito parecido com o xamanismo, né? Porque o xamanismo seria, então, esse guarda-chuva que teria muitas, mas muitas tradições. No mundo inteiro tem tradições ligadas à terra. Nós temos o xamanismo africano, europeu, asiático, América do Norte, América do Sul. Apesar de morar no Rio, as suas raízes são na Amazônia. Amazônica é. A minha avó é Mura, da tradição Mura no Amazonas. Infelizmente eu não a sigo por ter sido impedida de segui-la, né? No Amazonas, quanto menos indígena você parecer, melhor. Então eu fui criada para não ser indígena. Só que a minha alma não aguentou isso. Por volta de 22, 23 anos, ela se quebrou, o que a gente chama no xamanismo de a morte do xamã. Eu entrei nessa morte do xamã, né? Eu tive que praticamente procurar onde estava a minha alma durante alguns anos e eu fui guiada, interessante porque eu vindo da Amazônia, sendo neta de Mura, eu fui levada para o Canadá, onde eu encontrei uma tribo que me acolheu. Então, durante 18 anos eu fui treinada, eu fui guiada até hoje, não só 18 anos, mas mais intensamente 18 anos, por uma tradição chamada Ojibwe. E o nome do nosso centro é uma palavra Ojibwe, por isso de difícil para a gente lembrar como diz, né? Nauacami, significa centro do mundo. Então, Nauacami significa centro do mundo. Está ligado, então, a essa tradição norte-americana. Então, antes da gente entrar no teu centro, eu queria saber uma outra coisa. O que é ser Mura? É como ser brasileiro, é uma nação, é uma etnia, né? Então, é uma etnia. Uma etnia, Certo. Então, dentro do xamã,
a etnia da sua avó seria Mura. Isso, dentro do xamanismo seria Mura, como nós temos 305 etnias diferentes e 270 línguas, quer dizer, nós temos muitas hoje. Antes da chegada dos europeus, tinham mais de 1000 etnias, né? Então, uma delas era Mura, né? Foi muito atacada, a única coisa que não conseguimos manter foi a língua, né? Foi totalmente dizimada e depois passaram a falar Nhengatu, que é uma língua geral. Então, eu posso dizer que você é uma xamã de sangue. Isso, a gente poderia dizer porque a gente fala que você pode despertar o seu lado xamã, porque todos teríamos essa semente, só que algumas dessas pessoas traz isso no DNA. Né? Por exemplo, a minha mãe, mesmo não sabendo qual a etnia dela, ela é visionária. E meu pai, a princípio, não. Né? Mas através dele, eu devo ter recebido do lado do meu pai e da minha mãe a condição de poder ver através dos sonhos. Eu cresci sabendo que ia acontecer através dos sonhos que eu tinha, né? Não fui treinada para isso, veio naturalmente, né? Depois eu fui treinada a usar o tambor para eu sonhar acordada, né? Não necessariamente só de vez em quando eu estava dormindo e algum espírito queria falar comigo, por exemplo. Agora eu acesso através do tambor, que é um veículo diferente de outros que o da Amazônia, por exemplo, né? Se usa muito a ayahuasca, hoje em dia todo mundo pergunta, você faz xamanismo, você usa ayahuasca, né? Normalmente as plantas enteógenas, o peyote no México, seja lá em que tradição você vai pesquisar, precisa-se de alguma coisa, algum veículo para você entrar num êxtase, para que você possa entrar em contato com os espíritos, né? E no meu caso, eu fui treinada para fazer com o som do tambor. Então eu não preciso tomar uma planta enteógena para entrar em contato com os espíritos. Existem 2 tipos de xamanismo, assim, para ser bem mais clara, né? Existe um xamanismo de possessão e um xamanismo de ascensão. O de possessão é aquele que você se abre e vem um espírito, alguns espíritos, e tomam a sua personalidade e você não sabe que está fazendo isso ou aquilo, né? Você foi possuído por um espírito. Acredito que alguns na Sibéria são possuídos, não todos, na África bastante, né? Nós temos, inclusive aqui no Brasil, algumas tradições que seguem uma possessão, né? Tem graduações, mas isso é uma possessão. No meu caso, com o tambor, a gente chama xamanismo de ascensão. Ou seja, eu continuo com a minha personalidade, só que eu tiro a razão, né? Eu já não estou mais... Será que eu posso, se eu não posso? Por exemplo, eu fecho os olhos e vou ver uma paisagem dentro de mim e eu posso voar nessa paisagem. Ali eu não estou questionando se a Thames pode ou não voar, né? Então eu tiro essa razão e vou falar com algum espírito. E assim, se você me permitir falar sobre o espírito, para nós tem uma conotação outra que algumas religiões têm, né? Então é importante também... Eu ia te perguntar isso. Não é como uma incorporação, por exemplo, de matrizes africanas. Não, porque aí seria xamanismo de possessão. Certo. Mas para nós isso é xamanismo, né? Certo. Agora, eu não sou possuída por um espírito, eu vou conversar com os espíritos. E para nós, espíritos, eu levei um tempo para entender isso. Alunas minhas dizem assim, não fala de espírito que eu morro de medo. Digo, mas para nós espírito é assim, como se fosse uma ânima, algo que tem uma alma. Então, uma árvore tem um espírito, a pedra tem um espírito, os animais têm espírito, a terra tem espírito, o ar, o fogo. O xamanismo acredita na vida após a morte? Algumas pessoas sim, algumas tradições sim, outras tradições não. Essa minha, a gente fala que nós viemos das estrelas. Então, quando nós morremos, nós voltamos para casa, ou voltamos para os nossos antepassados, né? Ou voltamos para a casa dos ancestrais. Dependendo ou não de como você tenha vivido, não deixando pendência aqui, provavelmente você não volta. Então, se dizer que é possível voltar é acreditar, sim, a gente acredita.
mas não necessariamente é uma obrigação. Certo. Então, esses espíritos que você fala, que vocês se comunicam, eles têm muito mais a ver com os espíritos das plantas, da terra, dos animais, do que propriamente dito de uma pessoa. Isso, mas não seria só ligado à terra. Por exemplo, eu posso falar com um mestre do mundo superior, né? Então eu posso ter acesso a anjos, eu posso ter acesso a Jesus, a Maria, a profetas, eu posso, dependendo do que eu estou procurando, né? E às vezes eu sou guiada para ter um entendimento para esse mundo superior. Superior e inferior não tem nada a ver, um é melhor que o outro, mas o inferior tem a ver com a terra, coisas densas. Você falou desse colar, né? O animal que deu esse colar, ele anda por baixo da terra, né? Então, quando a gente É o tatu que você falou? Não, é uma paca. Uma paca. Então, inclusive ele não tem visão, né, física. Ele é realmente seguido pelo instinto. Então, quando eu me conecto com esses espíritos mais densos, mais terrestres, eles me dão uma resposta. Quando eu me conecto com os espíritos do mundo superior, como os anjos e outros seres, que algumas pessoas erroneamente dizem extraterrestres, mas por que não? A gente não tem muito uma terminologia para isso. Nós vamos ter uma outra explicação sobre o mesmo problema. Então, a gente tende a dizer, o xamanismo segue ou visita 3 mundos básicos, né? O inferior, o meio, que seria nós aqui nessa terra, como nós vivemos nessa terra, e o superior. Quando eu digo assim, esse mundo conhecido por nós na terra, eu tenho uma diferença aí. Eu não estou, por exemplo, subindo uma montanha e estou ficando cansada. Eu posso voar até o topo dessa montanha e dali voar até um rio. Então eu posso ultrapassar a dificuldade de ter um corpo, né? Eu posso voar, eu posso respirar embaixo d'água, eu posso ultrapassar paredes, nessa visão que eu vou tendo. Uma visão ilimitada. Exatamente. Para baixo, eu iria para os mundos mais densos, né, da Terra mesmo, onde ficam as doenças, para se eu quero ajudar alguma pessoa numa questão física, eu vou procurar onde está presa a alma daquela pessoa, e geralmente é nesses mundos mais densos, né? Então o xamã e o xamanismo, eles têm uma coisa muito importante aí, que é quem segue o xamanismo não necessariamente é xamã, segue o xamanismo, ou a gente fala xamanista, ou estou fazendo xamanismo, né? Estou seguindo cursos de xamanismo. O xamã mesmo, a gente não se intitula xamã. Não é como um certificado que você adquiriu fazendo um curso, né? Normalmente a gente diz assim, você é que me chama de xamã. Porque eu fiz com que você se curasse, não foi eu que te curei. Eu dei oportunidades para que você se curasse, eu te guiei espiritualmente. Então você que vai dizer se eu sou ou não xamã, e não a gente se intitula nem sacerdotisa, nem sacerdote, embora, no meu caso, algumas pessoas preferem chamar de mulher medicina, porque o nome xamã, como eu falei, ele está muito ligado, né, na cultura, no país que você está. Se aqui é pajé, né, a gente conhece mais o xamã como pajé, aí você poderia dizer assim, ela é uma pajé, não é? Ou então, como eu sigo uma tradição da América do Norte, ela não é xamã, ela é uma mulher medicina, porque é assim que se chama lá, né? Cada um teria uma forma de chamar o xamã naquela tradição, né? Então, não necessariamente quem segue o xamanismo é um xamã. Perfeito. Quer dizer, a pessoa não necessariamente tem que ser de sangue ou de descendência, ela pode, sim, seguir o xamanismo. Não é isso? Exatamente. Então, nós vamos a um intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta. Estamos de volta
E agora nós vamos conhecer um pouco do que se usa no xamanismo. Artemis, qual a importância do tambor para o xamanismo? É um veículo, né, que a gente usa um som específico, tocado durante 15, 30 minutos, para que você possa alterar a consciência. O xamanismo também é a arte do êxtase. Então eu preciso entrar num êxtase para entrar nesse contato com os espíritos, como nós falamos anteriormente. Então o tambor seria esse veículo que eu uso para tocar e alterar a consciência, né? Perfeito. Já que você não usa as ervas, você usa o tambor. Também som. o maracá, né? Certo. Por exemplo, aqui, né, você comentou, né, o que seria o Mura, né? O Mura não usa tambor. A Amazônia chega a uma umidade de 100%. Então o tambor sempre ele não ficaria afinado, né? Certo. Já a América do Norte usa muito o tambor porque sempre está esticado, é muito seco, né? Eles usam menos o maracá. Já aqui no Amazonas, a gente tem menos tambor e tem mais maracá. No Brasil todo, né? Mas estou falando especificamente da Amazônia, que é tão úmida, né? Então, eu uso os dois, né? Dependendo do que eu quero atingir. E da onde você está? Não só pelo que onde eu estou, mas eu uso os dois, porque o maracá é tipo uma rádio FM e o tambor é tipo uma rádio AM. Ah, mas eu gosto mais de rádio FM, porque ela toca mais alto. Mas se você entrar num túnel, ela para rápido também, né, de passar a transmissão, a FM. A AM não, ela demora mais para acabar dentro de um túnel, né? Então o maracá, ele é muito rápido. Eu quero uma resposta rápida, eu toco em 7 minutos, o que eu conseguiria em 15 do tambor, por exemplo. Então, está ligado ao meio ambiente, à umidade e também à finalidade. Eu gosto sempre de falar sobre as coincidências que existem entre as religiões. A religião de matrizes africanas também usa o tambor para se comunicar com as suas entidades. E também usa o maracá para a sua incorporação e também para se comunicar. O nome é diferente, mas o objeto é o mesmo. E eu sempre gosto de colocar isso para que vocês observem sempre, como nós passamos pela mesma estrada muitas vezes. Agora, queria te fazer uma pergunta. Se não puder responder, fique à vontade. O que mais falam do xamanismo é que vocês se transformam, podem se transformar em animais. É possível? Pode responder? Não pode? A transfiguração, esse é o nome que nós usamos, né? Você se transfigura. Não necessariamente fisicamente, mas você pode, numa jornada, como eu falei, a gente está num abismo, e aí o que você vai fazer? Você vai se jogar e não vai voar porque é pessoa humana, né? Não, no mundo do meio você pode se transformar na águia, por exemplo, e aí, através do olhar da águia, você pode descobrir a resposta da pergunta a qual você se propôs, né? Então, a transfiguração não necessariamente é física. Existem algumas pessoas com essa propriedade. Eu conheci uma pessoa, né? E a maioria dos pajés, né, antigos faziam aqui na Amazônia, né, na nossa Amazônia, tinham essa qualidade. Mas não vou entrar no mérito da questão da colonização, né? Eles foram demonizados, então isso daí foi sendo cada vez afastado até a morte de praticamente todos. Nós temos Tucano, por exemplo, que tinham pessoas assim e que não tem mais, né? Então, hoje, se eles vão se transformar num animal ou em alguma outra entidade, isso vai ser através do pensamento, através da imagem. Ou será guardado a 7 chaves? Provavelmente Certo. Provavelmente é. O que é essa indumentária, se eu posso chamar? O que essas penas representam? É um abano, né? Assim,
a princípio, alguém uma vez, quando eu fui na Expo Religião com ela, alguém me disse assim, tá muito calor? Porque eu posso me abanar, né? É um abano, assim. Mas não é para a gente se abanar pura e simplesmente para trazer o ar que está quente, não. É porque eu posso limpar o seu corpo, a sua aura com isso, né? Ou o seu corpo inteiro. Por que penas, né? Nós usamos partes do animal para trazer essa força dele. Então, isso aqui é de uma arpia amazônica, né? Então, a nossa maior águia, nosso maior pássaro brasileiro, uma envergadura de mais ou menos 3 metros, de uma ponta de uma asa à outra, eu já vi. Alguém me falou, olha uma arpia, e eu olhava e não via aquela arpia. Ali, tá ali, eu digo, perto do avião, aquilo não é um avião, é arpia. Para você ver, assim, a gente estava na floresta amazônica, é muito, muito grande. Então, ela tem um poder de visão muito grande, ela agarra as coisas com muita facilidade, né? Ela sabe direitinho onde caçar. Então, essa qualidade foi trazida para esse abano. Agora, tem uma curiosidade sobre isso, né? No xamanismo, de uma forma geral, as pessoas têm o bastão da fala. O bastão da fala, ele é um segmento da sua mão esquerda, essa mão mais ligada ao coração, né? Para que você fale a partir do coração. Porque o xamanismo, ele tem muito assim, é uma via do coração, né? Então, eu posso muito bem estar falando a partir da mente, e quando eu estou numa roda de conversa, de partilha, se nós temos o bastão da fala na mão, nós vamos falar a partir do coração e não da cabeça. Eu não sei o que eu vou dizer até eu ter aquele bastão na minha mão. Certo. Na minha tradição, nessa tradição que eu sigo, a Ojibwe, nós seguimos muito, se eu sou mulher, eu vou ser ensinada por mulheres. Se eu fosse homem, seria ensinado por homens. Então, o bastão da fala, ele é muito fálico e ele é muito masculino. Então, eu fui indicada a usar o abano feito de penas, que é mais feminino, né? Embora a pena tenha os dois lados, masculino e feminino. E ela tem também um ensinamento muito interessante, que na pena tem esse fiozinho aqui, né? Assim, esse veio no meio aqui. Do lado esquerdo tem as cerdas, do lado direito tem outras cerdas, e ela representa tudo que nós fizemos na Terra. Toda a nossa caminhada. Nós entramos pelo leste, por isso tem essas peninhas amarelas aqui, né, por onde nós entramos no mundo físico, e vamos sair um dia pelo oeste. Assim, a roda da medicina, aquela que está atrás de você aí, onde tem a águia, é o leste, é onde nós entramos pelo físico e vamos sair pelo oeste, onde não tem luz, onde está essa cor preta, que é a falta da luz. O leste é onde nasce o sol e o oeste é onde morre o sol, né? Então, essa pena, ela indica que eu vim do início como criança, né, bebê, e um dia vou sair para o mundo espiritual através daquela porta preta ali, né, onde não tem luz. Eu vou para o invisível, né, o que a gente chama de invisível. Então, a pena, ela tem um ensinamento muito interessante, que é: você veio de algum lugar, você vai voltar para aquele lugar, né? Vai voltar para o mundo invisível, né? O que nós chamamos de invisível, e tudo que você fez na Terra, mesmo que tenha um machucado, mesmo que você tenha escolhido uma coisa ou outra, tudo isso é o que faz o seu caminho. Então, assim, às vezes a gente diz assim, será que eu faço isso ou aquilo? Se você fizer uma coisa, faz parte do seu caminho. Você não necessariamente precisa ficar preocupado, porque tudo faz parte do seu caminho, né? Eu estou agora com a minha mãe, com 97 anos, doente, né? Claro que eu quero que ela viva, fique bem, né? A gente tem o lado de querer que a pessoa fique, né? Mas, assim, na questão da morte, isso faz parte do caminho também, né? Ela caiu, se machucou, faz parte. Ah, então é porque ela fez alguma coisa errada. Não, porque faz parte da vida humana, né? A gente tem um corpo físico. Então, a pena, ela tem tantos ensinamentos que quando a gente impõe, né, assim, essa pena, está me lembrando de falar a verdade através do meu coração, lembrar e passar alguns ensinamentos sobre essa
águia tão maravilhosa e que é tão poderosa, né? Pela visão e pelas garras que ela tem, está em extinção, infelizmente, né? E esse ensinamento do caminho, né? Que você vem porque você é humano e tem um físico, você chega e uma hora você vai embora. Nesse caso, essas penas são de que ave? Arpia. Arpia. É a nossa águia maior que tem na Amazônia. Ok. É essa que eu falei que eu olhei para cima e pensei que era um avião, devido à envergadura de 3 metros entre uma ponta e outra da asa. Nossa. Muito, muito Magnífico. grande. Então, agora vamos saber um pouquinho, você já aqui no Rio. Por que criar o Centro Noah Kamen aqui no Rio? 10 anos, não é isso? Uhum. Se eu tivesse, por exemplo, crescido numa tribo e vivesse nela, provavelmente eu seguiria o que aquela tribo ali me indicaria viver, não é isso? Certo. Nós temos etnias, aldeias que são cristãs, né? Então, por que eu teria aprendido de alguma forma aquela forma que se vive, né? E no meu caso, como eu falei, assim, por volta de 22, 23 anos, houve essa quebra que a gente chama da morte do xamã. Eu tive que procurar minha alma indígena, não necessariamente mura. Eu tive que procurar, senão eu teria realmente perecido. E eu não vivendo naquela aldeia, não tendo crescido naquela aldeia, e essa alma, ela é uma alma que não tem corpo, né? Ela é ampla. Então eu pude seguir a tradição Ojibwe, que é da América do Norte, né? E eu posso com isso, então, na cidade dizer, olha, existem filosofias que são boas para a vida humana, né? Para o ser humano que vive na cidade. Embora a gente fale de natureza, né? A gente fala assim para as pessoas que vêm aqui. Você já foi no mar? Você já entrou na água, se banhou com as águas do mar, né? Já deu um bom dia para a árvore, você já colocou tabaco, a gente usa muito o tabaco para oferta para as plantas. Você já colocou o tabaco, ou seja, você já agradeceu o seu dia hoje? Você não precisa estar na floresta para fazer isso. Todo mundo tem um vaso de planta, uma árvore. Eu tenho uma árvore aqui perto de casa que é o meu altar. Eu sempre estou ali reverenciando essa mãe terra que nós chamamos, né? Para agradecimento. Então, eu posso trazer para qualquer lugar, porque não o urbano, né? E não necessariamente uma vez alguém me disse assim, e a alma tem cor? Tipo assim, né? Por que um branco não poderia, então, ter desenvolvido esse lado indígena dentro dele, que ele precisa de fazer algumas coisas como essa que eu te falei, fazer uma oferenda para uma árvore, ou então cantar em torno de uma fogueira e se sentir conectado com o divino, né? Perfeito. Se uma pessoa quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Centro Noah Kamen, como ela encontra vocês na internet? No Instagram, hoje em dia, né, temos xamanismo, _Noah Kamen. Okay. O nome é esse aí, Nova Comigo. Não é como uma criança falou, não é comigo. Não é. É Noah Kamen, é uma forma de falar essa língua Ojibwe, que significa centro, né? Então, xamanismo, _Noah Kamen. Temos no Facebook também, principalmente, e a gente está fazendo uns ajustes no nosso site, que também poderia ser encontrado pelo mesmo nome, né? Então, mas o meu nome, Atamis Bárbara, está muito linkado ao xamanismo Então também eles podem procurar Atamis Bárbara. Atamis com TH, tá, gente? Bárbara. Atamis Bárbara. Atamis, quero te agradecer por toda essa explicação que você nos deu, por ter nos recebido. Realmente o xamanismo, agora com a entrevista, eu creio que ficou muito claro que todo mundo pensa sobre ele. Ele é uma magia, mesmo, em todos os sentidos. Não é magia que eu digo de fazer magia, não. Aplicado ao dia a dia, né? O mundo dele, né? Para a gente conhecer um pouco mais. Então, quero te agradecer. Eu que agradeço essa parceria e o quanto que você tem feito para todas as
as outras religiões também, né? Mesmo que a nossa não tenha essa denominação de religiosidade. De religião, temos a religiosidade, a espiritualidade muito forte, né? E o mais importante é o conhecimento, porque é o conhecimento que desconstrói o racismo religioso. E nós vamos chegar lá. Estamos Eu sonho juntas com nessa. isso e vamos chegar lá. Bem, nós vamos encerrando aqui o nosso programa dessa semana e aguardando vocês na semana que vem, aqui na TV Alerj, Canal do Povo.